Este programa é livre para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos a mais um Duas Rodas News, sempre com um programa totalmente dedicado ao motociclismo, levando para você o que tem de mais importante no mundo duas rodas. E lembrando também que você pode participar do programa, enviando sua mensagem com sugestões, dúvidas e tudo mais, pelo site ou pela página no Facebook. Agora dá uma olhada no que você vai ver no programa de hoje. Tá imperdível, né? Então espera só um pouquinho que a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. E aí, gente, eu tô mais uma vez aqui na Center Moto com o nosso amigo Henrique e o assunto de hoje é em relação aos pneus. Os pneus, como todo mundo sabe, é um dos componentes mais importantes da moto. Ele influencia na estabilidade, na frenagem, na segurança nas curvas, em qualquer aspecto da moto praticamente, os pneus influenciam. E Henrique, o que a gente pode falar em relação a isso para o pessoal? Em relação à calibragem, como que se vê a calibragem ideal de uma moto, o desgaste dos pneus, a forma correta de trocar, aquela polêmica que rola em relação a trocar só um dos pneus ou trocar sempre o par. O que a gente pode passar para o pessoal? Bom, cada fabricante orienta o seu cliente com a calibragem ideal da marca. Ou seja, a Pirelli tem uma tabela de calibragens, a Michelin tem outra, a Metzeler tem outra e por aí vai. Lembrando que isso é uma orientação do fabricante. E o cliente tem a possibilidade de, ele não deve nunca ultrapassar a calibragem máxima. Vou dar um exemplo aqui. Uma 1000 cilindradas. A grande maioria trabalha com 36 na frente e 42 libras atrás. Isso é a calibragem máxima para um pneu original de fábrica. Se o cliente optar por um pneu de maior aderência, ele vai colocar um pneu com gripe melhor, e o pneu com gripe melhor, para ele ter a esportividade completa, ele precisa trabalhar, ou seja, ele precisa mexer na altura, ou seja, ele quando passar num buraco, quando o cliente acelerar muito, esse pneu ele precisa trabalhar. Esse movimento do pneu acelera o processo de aquecimento. Então, quanto menos libras ele colocar, mais rápido o pneu vai aquecer. E quando ele aquece, ele recupera essas libras que você colocou a menos enquanto ele estava frio. Então, vou dar um exemplo. Um pneu traseiro de uma CBR 1000, uma Honda. A indicação máxima de calibragem para ele, seja da Pirelli, seja da Michelin, ou seja da Metzeler, são 42 libras. Se o cliente optar por um Power Cup, que é um pneu de excelente performance, é um pneu de muita aderência, vai proporcionar curvas emocionantes. O que o cara tem que fazer? Ele tem que reduzir a calibragem desse pneu para umas 36, 37 libras. Que com o trabalho da borracha, ele vai aquecer e vai ganhar de 4 a 5 libras, dependendo da aceleração, da pressão que foi exercida em cima desse pneu. Então ele vai recuperar algumas libras e o pneu vai trabalhar numa calibragem mais próxima do recomendado pelo fabricante. Ele precisa estar, de certo modo, macio, então, para recuperar com o aquecimento essas libras todas e permitir, como você falou, o trabalho, né, galera? Exatamente. A aderência maior à superfície e tudo mais. Quanto mais esportivo o pneu, mais temperatura ele tem que trabalhar. Então, um pneu de pista, que é esse que eu falei para vocês, que é o Michelin Power Cup,
ele é um pneu que esquenta bastante. Se ele trabalhar, se ele usar a calibragem adequada, é um pneu que vai esquentar e vai proporcionar ao cliente aderências bem superiores à média de um pneu que vem de fábrica, que é um Bridgestone, que é um Dunlop, por exemplo. E se botar a calibragem máxima que você falou desde o início, o pneu vai ficar duro demais, né? Ele vai ficar duro, vai acabar ganhando mais ou algumas libras, talvez 2 ou 3, porque ele não vai trabalhar, ou seja, ele não vai ganhar as libras que necessita, não vai ganhar a temperatura que necessita, então ele não vai expandir tanto. Mas se você trabalhar com ele logo do início com 42, ele vai ganhar 2 ou 3 a mais, vai ficar acabando com 45. É muita libra para um pneu para andar na rua. Entendeu? Um pneu desse no autódromo, a gente começa a usar ele com 28 libras. Caramba. E aí, quando termina a corrida e a gente vai verificar a calibragem, a moto às vezes está com 38, 37. É muita calibragem para um pneu de pista. Então, cada pista exige uma calibragem diferente. E cada temperatura ambiente também. A gente corre em Curitiba, por exemplo, a temperatura ambiente é mais baixa. A gente correu agora em Cascavel, a temperatura do asfalto estava muito baixa. No domingo pegamos uma chuva infernal. Aí andamos todos com pneu de chuva, que aí já é uma composição de borracha completamente diferente. Mas assim, para o usuário de rua, e eventualmente um final de semana que o cara vá para uma estrada, uma Dutra, uma BR-040, o ideal é sempre, se for usar um pneu mais esportivo, reduzir de 3, 4 a 5 libras em cada pneu. E para o pessoal que vai para fora de estrada também tem esse trabalho de calibragem mais baixa. A mesma coisa. E por várias razões. Pela mesma razão, né, em virtude de aquecimento e tudo mais, e também porque o pneu mais macio, a deformação dele acaba ajudando a superar os obstáculos. O pneu modela melhor as pedras, modela melhor os obstáculos todos e facilita muito a transpor qualquer tipo de obstáculo, entendeu? Henrique, em relação à troca dos pneus, é comum você ver por aí as pessoas trocando só o dianteiro ou só o traseiro. Eu particularmente eu defendo a tese, até por embasamento técnico, de trocar sempre o par. Então assim, qual a explicação real para as pessoas saberem o porquê que tem que trocar sempre o par? Bom, você tocou num ponto muito importante e você, pelos vários testes que já fez, eu sei que você já foi na pista de teste da Pirelli, já fez vários cursos e todo curso aborda esse tema. O que acontece? Quando você compra uma motocicleta, ela vem com um par de pneu. Você começa a usar essa motocicleta, às vezes com 1 ano de uso, o pneu traseiro acaba primeiro que o dianteiro. Isso acontece por 2 motivos. O pneu dianteiro, ele é sempre calculado pelo fabricante para durar sempre um pouco mais do que o traseiro. Por que motivo? Se o pneu dianteiro terminasse simultaneamente com o traseiro, ele ia sofrer um desgaste igual e a quantidade de borracha que o dianteiro precisa para não escapar é um pouquinho maior do que o traseiro. Primeiro, o pneu traseiro ele tem uma área de contato com o solo muito maior. É um pneu que é bem mais largo do que o dianteiro. Segundo, é um pneu de mais altura. Ele trabalha melhor. O dianteiro precisa dessa folga extra de borracha, ou seja, o fabricante injeta um pouco mais de borracha para que ele dure mais do que o traseiro, para na hora do desgaste, próximo do final, a moto não escapar de frente. Todo mundo sabe que se uma moto escapa de traseira, o piloto não precisa de grandes habilidades para controlar a situação, certo? Com certeza. Com pouca habilidade ele consegue recolocar a moto no caminho certo. Se ela escapar de frente, é lona. Com raras as exceções. Mark Marques, por exemplo. Exatamente. Esse cara é uma exceção. Né? Mas como a maioria dos pilotos estão bem distantes da pilotagem do Mark Marques, eu acho que um par de pneu, quando o traseiro acaba, o dianteiro deve ser substituído, por segurança. E tem um outro fator que influencia muito nisso. O pneu, quando você começa a usar, ele começa a receber influência de temperatura, influência de desgaste, ressecamento. Então, quando você troca só o pneu traseiro, você vai botar um pneu novo, com uma borracha bem macia, bem flexível, sem ressecamento algum. E vai fazer parelha com o pneu dianteiro,
que já sofreu esse desgaste, já é um pneu que talvez tenha 1/4 de vida pela frente, já está ressecado, já está com pouca borracha, já perdeu a melhor fase dele, que é antes do meio, porque o pneu tem uma performance até a metade, e da metade em diante ele tem uma performance infinitamente inferior. Então, o ideal, sempre trocar o par. E tem outro aspecto também, pessoal, que é em relação ao seguinte: você vai comprar uma moto usada. Você não sabe quanto tempo aquela moto está parada ali no showroom e tudo mais. E como o Henrique falou, ela está sofrendo desgaste, às vezes é uma moto que fica no tempo, fica no sol. Às vezes o pneu está aparentemente novinho, tudo direitinho, mas a borracha já está desgastada pelo tempo de vida que ela tem. E a regra é a mesma, né, Henrique? Trocar pneu. Mesmo com aparentemente bonitinho ali, é legal trocar por causa da vida útil da borracha também, né? Todo pneu, ele tem entre os tacos, o que é o taco? O taco é a parte alta do pneu. O sulco, ou a fenda, que é a parte profunda do pneu, dentro de algumas fendas tem um carocinho de borracha, que é chamado TWI. Esse carocinho é um indicador de término do pneu. Quando o TWI faceia com o taco, é sinal que o pneu acabou. E agora virou moda. As pessoas só trocam pneu quando ele vai fazer vistoria no Detran e o cara do Detran condena o pneu. A grande maioria só troca o pneu nessa situação. O que eu recomendo para os usuários? Verifique o seu pneu. Calibragem, pelo menos a cada 10 dias você tem que conferir a calibragem. E essa calibragem você vai decidir qual é a melhor. Começa com a indicação do fabricante. 10 dias depois, quando você for conferir a calibragem, você reduz 2 libras. Mais 10 dias, você reduz mais 2 libras e vai fazendo a comparação. Quando você achar que a moto ganhou mais equilíbrio, que ela ficou mais confortável a pilotagem, você achou a sua calibragem ideal. Lembrando que você deve variar essa calibragem da máxima para a mínima em até, no máximo, 6 libras. Estou falando isso para uso urbano e uso na estrada. Se você eventualmente for fazer um track day, aí você tem que chamar o seu instrutor, o seu técnico ou o seu preparador para que ele te oriente a calibragem de pista. Não, eu tenho o meu exemplo pessoal, que eu sou pesado, tenho 100 quilos. Então a maioria das motos que eu pego para teste, ou a minha pessoal, normalmente são 2 ou 3 libras abaixo do indicado. Porque o seu peso influencia muito. Se você for uma pessoa mais leve, normalmente você vai usar bem perto do que está indicado no manual. Mas assim, os mais pesadinhos que nem a gente, já tem que dar uma, que nem o Henrique falou, dar uma maneirada, dar uma diminuída na calibragem para ficar legal. E Henrique, em relação também, motos esportivas principalmente sofrem com um negócio que é, principalmente aquelas que são muito usadas no uso urbano, o pneu com desgaste, por pouca inclinação, ele vai começando a ficar quadrado. O que você fala em relação a isso? Exatamente, esse é o termo. Todo mundo usa esse termo, o pneu ficar quadrado. O que acontece? Um dos maiores colaboradores para a causa desse defeito, desse problema, é o uso errado da calibragem. É muito comum o cliente calibrar o pneu só quando a moto vem para revisão. Isso é um erro gravíssimo. Porque o pneu vai perdendo pressão. Aqui na loja há casos do cliente chegar aqui achando a moto estranha, pesada, com dificuldade de fazer manobra, de trocar de faixa, e às vezes a gente vai olhar a calibragem, a moto está com 12 libras, 13 libras, num pneu que tem que trabalhar com no mínimo 38, 36. Então é muita diferença. Essa diferença, o pneu fica deformado, porque ele tem que ter uma conformação. Quando ele tem a calibragem exageradamente mais baixo, ele tende a ficar quadrado. E aí ele gasta reto. Ele gasta com o que você falou, todo mundo diz, ele fica quadrado. Isso dificulta, mesmo que depois você recalibre o pneu fica com um degrau. Quando você passa da faixa reta para uma inclinação de curva, quando ele passa por esse degrau que ocasionou por um desgaste prematuro, porque estava com calibragem devida, a moto oscila. Ela não inclina suavemente. Ela dá um soluço. Ela dá uma soluçada na inclinação. Isso pode ser muito perigoso. Pode, dependendo da curva, pode dar um soluço e já ir direto para a queda. Exatamente. E um ponto importante também, gente, assim,
a confiança no lugar onde você vai fazer o serviço. Porque tem gente que tem oficinas e borracheiros e tudo mais que simplesmente trocam um pneu. Só que a roda já sofreu vários impactos com o pneu anterior. Então tem que ter, na maioria das vezes, tem que fazer o balanceamento também, né, Henrique? Toda vez que você substitui o pneu, ele precisa ser balanceado. O pneu ele é fabricado da seguinte maneira. É uma máquina com 2 moldes que se encaixam. A máquina fecha, a borracha entra líquida dentro desse molde, e depois no final eu vou tocar num assunto importante que é a cera do pneu. Vocês vão entender o que é isso de uma maneira bem fácil. Então a máquina fecha, injetam a borracha por vários pontos da forma, e quando termina de injetar a borracha, o molde se abre e o pneu é desmoldado, ou seja, ele sai do molde. A cera, a famosa cera, é um líquido. Muita gente. Na verdade, é um líquido, é um composto muito parecido com a cera de uma vela ou a parafina de uma prancha. Ele é feito para soltar a borracha que entra líquida dentro do molde. E essa cera, esse líquido, ele é feito para a borracha soltar mais facilmente do molde. Tá? Então, quando você troca um pneu, você faz a substituição, os primeiros 3, 4 quilômetros tem que ser feitos com muito cuidado. Porque às vezes o cliente troca o pneu e pensa assim, pô, agora eu estou protegido, eu estava com o pneu totalmente careca, agora botei um pneu novo, vou poder acelerar forte. E é a hora que o cara cai, porque o pneu está com o desmoldante, esse desmoldante escorrega muito, e o certo é você andar 3, 4 quilômetros para essa cera gastar e você ter segurança total. Quanto à troca, o ideal da troca é que você compre o pneu e faça a substituição do pneu no mesmo ponto de venda. Simplesmente pela garantia. Você compra o pneu num lugar. Se o pneu tiver um defeito e você levar para uma outra pessoa montar, um borracheiro, esse borracheiro não perceber o defeito e montar o pneu na sua motocicleta, você vai estar desprotegido. Primeiro que esse pneu pode arrebentar um talão, ele pode estar com um defeito, ele pode estar com uma trinca, uma falha. Então, se você comprar o pneu e instalar ele no mesmo lugar, você não vai ter 2 lugares para discutir, você vai ter um único lugar. Você passa a ter um responsável só pelo serviço. O cara te vendeu e fez a instalação. E outra coisa muito importante que muita gente despreza. Pneu, sempre que você troca o pneu, você tem que balancear a roda. Porque o pneu, justamente pelo fato dele ser injetado líquido dentro de uma forma, essa injeção desse líquido de borracha não é 100% precisa. Tem determinados pontos do pneu que ficam com um pouquinho a mais de borracha e outros que ficam com um pouquinho a menos. Isso deixa o pneu desbalanceado. Essa compensação é feita por placas de chumbo que tem uma dupla face da 3M, são coladas no aro e compensam essa diferença da borracha. Equilibra o peso, né? Exatamente. O aro de roda, como ele é fundido, quando ele sai da forma, ele vai para um torno, e no torno eles fazem a compensação do balanceamento. Então toda a roda sai da fábrica balanceada. O que precisa ser balanceado é o pneu. Quando você coloca o pneu no aro, ele precisa ser balanceado para zerar o conjunto. E um pneu não balanceado, ele gera vibração, entre outros transtornos, né? Vibração, excesso de temperatura, desgaste prematuro, desconforto para o piloto, porque numa distância de 100 km o cara fica com a mão formigando. Não, uma série de problemas. Então é isso, gente. Pneu requer muitos cuidados, impacta demais na qualidade da sua pilotagem e na segurança da moto. Então atenção total, cuida direitinho dos pneus e só pegar a estrada com segurança. Isso aí. Obrigado mais uma vez. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal. Vamos para um rápido intervalo e o Duas Rodas News volta já já. Agora vamos conferir as fotos dessa semana do projeto Uma Moto por Dia, do fotógrafo Osvaldo Furiato.
que continua nos agraciando com uma bela foto motociclística a cada dia. Quem quiser ver, rever e acompanhar as fotos mostradas aqui no programa desde o primeiro dia do projeto, pode acessar o site do Duas Rodas News no www.duasrodasnews.com. Às vezes, por melhor que você pilote, acontecem situações que fogem ao controle e acabam provocando até graves acidentes. Observe, por exemplo, essa situação provocada pela manobra extremamente irresponsável de um caminhoneiro atravessando a BR-324. Felizmente, o motociclista deu sorte e sobreviveu, mas fica o alerta para quem trafega em rodovias onde aconteça esse tipo de manobra, o que infelizmente é muito comum. Cuidado redobrado e pilote sempre prestando atenção no que vem pela frente. A italiana Ducati, dando continuidade ao plano de expansão de sua linha de produção no Brasil, antecipou a nacionalização da 1199 Panigale, uma das mais premiadas motocicletas do mundo e um verdadeiro ícone de esportividade e excelência em tecnologia e design. A partir de agora, a 1199 Panigale se une a Diavel, Monster 796 e Multistrada 1200 e também passa a ser montada na fábrica em Manaus, com exceção da versão R, que continua sendo importada. Com a nacionalização, a Panigale teve representativa redução de preço, passando a custar a partir de R$ 72.900. A Honda anunciou as novas cores para 2 de seus modelos, o scooter PCX e a Touring GL 1800 Goldwing. O scooter PCX, que vem apresentando enorme aceitação no mercado e grande volume de vendas desde seu lançamento, em maio do ano passado, fica disponível nas novas cores preta e branca pérola. Já a bela e luxuosa GL 1800 Goldwing, uma Touring que é objeto de desejo de muitos motociclistas, o modelo ícone da Honda por ser a única moto do mundo equipada com airbag, será comercializada na cor preta. A Harley-Davidson promove a 3ª edição do maior evento da marca no país, com a realização do São Paulo Harley Days 2014. Que traz novidades que agradam clientes da marca, fãs do motociclismo e adeptos do estilo de vida sobre 2 rodas. Shows de bandas renomadas, exposições de motocicletas e o tradicional desfile de motos são algumas das atrações que vão agitar o Sambódromo do Anhembi nos dias 18 e 19 de outubro. Segundo informado pela Harley-Davidson, a intenção com o Harley Days é reforçar o compromisso em manter uma relação de longo prazo com os clientes, além de continuar conquistando novos admiradores, em um evento que não é destinado apenas a motociclistas, mas sim um grande encontro para reunir a família, amigos e pessoas que se identificam com o espírito de liberdade e independência da Harley-Davidson. No site do Duas Rodas News você encontra mais detalhes sobre o São Paulo Harley Days. Acesse lá e confere. Ainda falando da Harley Davidson, foi divulgada a linha 2015 da marca nos Estados Unidos, seguindo com as inovações impulsionadas pelo projeto Rushmore, que traz como novidades a Road Glide, Road Glide Special, Trick Freewheeler, Electra Glide Ultra Classic Low, Ultra Limited Low, Street Glide, Road Glide Ultra e o novo sistema de freios da família Softail. No dia 3 de setembro aconteceu em São Paulo a inauguração oficial da ABTrans, a Academia Brasileira de Trânsito, do renomado Geraldo Tite Simões, que tem por objetivo formar motociclistas capazes de se deslocar no trânsito em harmonia e com total segurança.
Situada na zona sul de São Paulo, a AB-Trans está instalada no estacionamento superior do Shopping SP Marketing, em uma área de 12.000 metros quadrados, proporcionando a capacidade de formar até 400 motociclistas por mês. Os cursos da AB-Trans contemplam os módulos básico, intermediário, avançado, scooter, custom mania, frotista e garupa, além de palestras tratando de diversos temas. Para mais detalhes, acesse a matéria completa no site do Duas Rodas News, no www.duasrodasnews.com. E o Duas Rodas News de hoje fica por aqui. Não deixe de participar enviando suas sugestões, dúvidas, fotos e tudo mais pelo site ou pelo Facebook. E lembrando que você também pode assistir o programa de qualquer lugar do mundo, pelo site da LOL TV ou do Duas Rodas News, além de rever os programas anteriores no canal do YouTube. Acesse lá, se inscreve e acompanha. Um abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau!